Vamos iniciar mais uma reunião de estudos do Centro Espírita Friburguense, onde nós vamos aprender o Espiritismo, a doutrina espírita como ela está. O Espiritismo é diferente de todas as outras religiões, principalmente que se dizem cristãs, porque o Espiritismo sustenta, sem contrariar o cristianismo, sem contrariar a lógica de Deus, sustenta a reencarnação como princípio básico, sustenta os mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados como princípio básico, sustenta a comunicabilidade dos espíritos como princípio básico e a perfeição para todos e para tudo. Então, segundo a doutrina espírita, na criação de Deus, nada se perde. Como diz a ciência, como confirma a ciência, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nós estamos aqui para, com fundamentação na doutrina espírita, na codificação elaborada por Allan Kardec, iniciarmos mais um estudo da noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece e em seguida passar para os nossos irmãos. Queridos amigos da espiritualidade maior, muito obrigado por mais esta oportunidade. Pedimos a ajuda de todos vocês, que em nome de Deus, aqui estamos para desenvolvermos esses estudos, estas reflexões à luz da doutrina espírita, para o maior entendimento, para a maior firmeza e convicção de todos nós no desempenho das nossas atividades, objetivando a nossa elevação moral e intelectual. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam tanto, protejam-nos, inspirem-nos para que continuemos aprendendo ao máximo possível nestes momentos que aqui estamos e que, em nome de Deus, nós possamos iniciar os nossos estudos de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Bem, com vocês, Washington Rodrigues. Isso é um nome de força, hein? Washington Rodrigues. Nome de locutor esportivo, lembra? Washington. Hein, Paulinho? Não é? Washington Rodrigues. Boa noite a todos. Uma boa noite com frio, mas ainda estamos quentes, aquecidos. E mais uma vez aqui estamos para desenvolvermos, refletirmos e estudarmos juntos os temas que a doutrina espírita nos traz para que possamos refletir, entender e compreender. Mas todos nós estamos percorrendo uma trajetória. Nós temos um objetivo que foi traçado pelo Criador, pelo arquiteto de tudo que existe, que foi pensado, que foi analisado e planejado e dando condições a todos nós para percorrer essa trajetória, para chegar a um ponto. Mas à medida que começamos a caminhar nesse trajeto, observamos que o importante não é chegar lá na perfeição, porque todos nós estamos falando da perfeição, mas no caminho é curtir, é aprender, é aprimorar, a decidir, a tomar decisões, a se levantar, se erguer nessa trajetória que todos nós estamos. Porque a cada dia, todo dia nós tomamos mais dezenas de decisões. Decisão ao levantar, que roupa vai usar, que sapato, o café da manhã, o que vai ser ingerido, o que não vai, e todo um processo que nós utilizamos diariamente nas relações familiares, na relação no trabalho, na rua, no escolher qual condução vai tomar, vai pegar para tal destino. Então, estamos sempre tomando decisões, sempre avaliando. E isso é importante para quê? Para o nosso entendimento e crescimento. E nós vamos aprimorando esse entendimento. E chega um ponto em que esse entendimento muitas vezes se torna até maquinal. Já levantamos, acordamos, fazemos, escovamos o dente, depois saímos. Será que eu escovei o dente? Será que eu penteei o cabelo? Muitas vezes esquecemos até de pentear o cabelo, porque estamos já pensando na frente. Já não estamos naquele local, naquele movimento que estamos realizando ali. Ou seja, escovando ou penteando o cabelo de manhã. Já estamos lá na rua e eu tenho que pegar a chave para abrir a loja, eu tenho que fazer isso e aquilo. E isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu saio quando eu vou ver, não penteei o cabelo. Isso acontece. É meio curtinho, mas é complicado. Então, porque a gente está sempre à frente no tempo. E esse à frente no tempo, muitas vezes, nós ficamos tão automáticos que nos deparamos com as situações do dia a dia, as coisas que vêm ocorrendo. E o nosso tema de hoje, na Gênesis, que está no capítulo 3 do nosso estudo, que vai do 11 ao 19, o item, é falar sobre o instinto e a inteligência. O instinto e a inteligência está tão ligado a nós, no nosso dia a dia, em nossa vida, em nosso aprimoramento, em nossa trajetória de crescimento e evolução. E que muitas vezes eles se interrelacionam simultaneamente, podemos ter essas duas coisas em ações e atitudes que temos, mas elas são distintas uma da outra. Mas em nosso processo de aprendizado e de ação diante da vida, diante dos fatos, dos acontecimentos, nós utilizamos. E a alma, é a alma que o homem deve à sua inteligência?
Sim, a inteligência está na alma. O espírito encarnado, ou seja, a alma que está habitando o corpo, é que deve a inteligência, que é um atributo do espírito, a inteligência. E esse atributo ele se desenvolve. E quando chegamos à fase de humanização do homem, onde nós temos o senso moral, a razão trabalhada ali, aprimorada, para que possamos discernir, refletir sobre as coisas, sobre a nossa existência, temos a concepção de que existe algo maior que contribui para a sobrevivência, a perpetuação desse universo que existe aí e sua transformação. Observamos o quanto é importante a inteligência e o quanto o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento faz com que essa inteligência seja aprimorada. Então observamos que esse atributo que nós, espíritos, temos e que à medida da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso dia a dia, nós vamos e estamos evoluindo esse princípio pelas nossas ações, as nossas relações com o mundo e com as coisas, observamos o quanto ele é valioso. E aí já denotamos uma diferença importantíssima de que é a alma que é o princípio inteligente, não o corpo. Então já desfocamos a questão, aquele crânio perfeito, aquele cérebro perfeito, aquela genética perfeita, essa perfeição vai refletir em uma inteligência superior, uma inteligência mais desenvolvida? Não. E a ciência está aí, uma fase da ciência procurou ali dissecar ali o crânio, dissecar isso e aquilo, dos grandes pesquisadores, dos grandes cientistas, procurando achar onde que estava ali a inteligência, aquela inteligência, aquele QI altíssimo. E encontraram o quê? A mesma coisa que encontraria com fulano ou com Beltrano. Então já começou a ver o que? Não estava no corpo essa inteligência, mas sim estava anterior a esse corpo, que foi formado em função de quê? Da vinda de um espírito para poder habitá-lo e ali exteriorizar, trabalhar a sua vontade, o seu conhecimento, desenvolver, se aprimorar todas as suas percepções necessárias para o seu desenvolvimento, necessárias para que possa sentir cada vez mais e de maneira mais livre o que? Os estímulos necessários ao entendimento e à percepção da vida. Mas também falamos do instinto, né? O instinto também, que nós também temos um instinto ali. E o instinto, eu fiz uma tabelinha aqui, para dizer, existem várias nuances do instinto. Existe a ataxia, que é o que é? É um comportamento, um comportamento biológico, orgânico, em que certas espécies têm. Assim como certas espécies com a luz do sol, ela tem um comportamento, ela vai em direção à luz do sol. Quando tem uma lua cheia, uma coisa, existe um desenvolvimento orgânico, biológico ali, em função do quê? Dessa atividade externa que está ali influenciando. Então, instintivamente, se desenvolve dentro desse processo orgânico. Existe o reflexo. Tem a dormideira, né, que ao encostarmos a mão, tocarmos, o que acontece? Ela se recolhe, ela se repele. E também o reflexo, também, quando encostamos em alguma coisa, um objeto quente ou muito frio, automaticamente, quando tomamos um choque, também encostamos um choque, nós automaticamente nos retraímos. Instintivamente, nós nos defendemos. É a lei de conservação que está aí presente. Instintivamente, nós utilizamos dessa lei, a lei de conservação, que é o quê? De preservar o nosso corpo, preservar a nossa capacidade, o nosso estado corporal, e de nos alimentarmos e perpetuarmos a espécie. Então, vemos esse reflexo tão contido em nós. Então, vemos, nós somos seres, temos a inteligência, mas ao mesmo tempo também está ali um instinto de conservação, de preservação. Quando vemos um perigo, quando vemos alguma coisa grave, automaticamente, instintivamente, nós nos recolhemos, nos protegemos, corremos, para depois ver o que aconteceu. Assim como aconteceu aqui, né, a represa estourou a represa, devido àquele caos, àquela situação toda, instintivamente as pessoas procuraram o quê? Correr da represa, vindo de lá para cá, correndo da represa, assim de maneira. Mas o que foi? Foi um instinto ali, chamando, aparecendo, aflorando. Não houve ali uma calma, um equilíbrio para poder pensar, peraí, represa? Aonde que tem represa? Lá embaixo, mas a represa subir. Normalmente o rio desce, tudo está descendo para lá, vim para cá a represa, que água é essa? Aonde tem essa represa? Que muda. Então, como nós agimos em momentos, quando estamos desequilibrados, tranquilos, tudo calmo, a inteligência nossa está tudo ali perfeita, a gente consegue pensar, raciocinar. Mas quando alguma coisa não está legal, está desconfortável, ou surge alguma coisa não esperada por nós, muitas vezes nós damos vazão ao instinto misturado com inteligência e fazemos um fuzuê, algo que discordante, muitas vezes. É para a nossa preservação, mas tem um limite esse processo.
que não poderíamos correr a represa e correndo, chegar lá em Cachoeira de Macacu, a represa, algum momento a inteligência tem que voltar, tem que oxigenar o cérebro, oxigenar as ideias, os pensamentos, para ver, peraí. Aí observamos que o instinto, ele tem o seu papel, ele é certo e seguro, mas a nossa inteligência também tem que estar ali consonante a entender esse instinto, a desenvolver até um certo limite, até um certo momento, para voltarmos a atinar e pensar. E tem uns padrões fixos, né? Padrões fixos são hábitos, né? Assim como o cachorro, um cão que pode ser adestrado, e nisso ele vai se aprimorando. Instintivamente ele vai se aprimorando. Por quê? Ele vai aprendendo. Nós estamos ensinando ele a fazer tal comportamento, mas isso não quer dizer que ele tenha uma inteligência. Ele apenas está utilizando o quê? Do nossa orientação, e ele vai refletindo aquilo ali em seu comportamento. E claro, muitas das vezes nós utilizamos de quê? De bonificar o animal, se ele faz tal movimento, repetindo e errando, repetindo. Quando ele acerta, nós damos um prêmio, um alimento, alguma coisa igual. Então ele vai condicionando refletindo, condicionando aquele ato ao ganhar um prêmio. Então ele vai se fazendo o que nós queremos que ele faça. E para quem vê, chega e vê, o cachorro levanta a patinha, faz isso, faz aquilo, mas isso tudo foi o quê? Um trabalho, um condicionamento, através de erros e acertos, até ele ficar naquela estrutura. E vou dizer que cachorro inteligentíssimo, realmente, ali existe um princípio, existe ali, mas aquilo tudo foi trabalhado, aprimorado. E ele vai ficar fazendo aquele movimento para sempre. Se não ensinar outros passos para ele, outra forma de ele agir, de produzir um efeito legal, só ensinando. Ele sozinho não vai desenvolver mais aquilo ali, além daquilo. Ao passo que observamos que nós, dotados de inteligência, nós vamos aprimorando nossa inteligência, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos trabalhando. E nisso nós vamos percebendo a diferença entre a inteligência e o instinto. E as variações que ele tem nas espécies. Também tem os comportamentos condicionados também, que muitas das vezes, isso me lembro bastante, na casa da minha avó, na roça, lá tinha criação de galinha, frango, essas coisas assim. Então, na hora de alimentação, ela botava num coxo um monte de milho, e chegava no terreiro e fazia um movimento labial, e vinha toda a criação, aí ela jogava o milho. Aí uma vez eu observei isso e vou fazer isso também. Aí eu fui, mas só que não levei milho nada, só fiz um movimento. Aí elas vieram todas, aí eu fazia assim com a mão, elas corriam para pegar, mas não tinha nada. Eu simulei apenas o movimento e tudo, e elas... Okay. Nós vimos aí o condicionamento. O hábito, o condicionamento, né? O movimento, o barulho, tudo isso condicionando instintivamente a procura do alimento, elas foram e seguiram aquele movimento. Então observamos como é interessante o instinto, porque elas estão procurando o quê? Se preservar, se alimentar. E assim nós procuramos, através do instinto, nos preservar de perigo, de ações que possam ferir o nosso organismo, o nosso corpo, muitas vezes de ações que nós não sabemos porquê. Nós tomamos certas atitudes quando vimos um inseto ou um bicho que, a princípio, é inofensivo, mas só em olharmos instintivamente nós temos uma repulsa, temos muitas vezes um certo nojo, ou um medo, um temor desproporcional ao que possa representar aquele objeto, ou aquele animal, ou ser orgânico. Então vemos isso aí instintivamente, nós, por quê? É tudo nosso centro de defesa. Nós não racionalizamos, por que isso? Por quê? Então observamos como nós temos a inteligência e esse instinto. Mas à medida de nossa evolução, nós vamos entendendo e compreendendo essa diferença através do quê? Das nossas experiências, do nosso estudo, da nossa capacidade de refletir, de combinar e de ver como as coisas funcionam e como devemos, nesse funcionamento, assimilar isso para o nosso benefício, para o nosso aprimoramento. E os atos inteligentes se aprimoram-se com a aprendizagem. E nós vemos isso com a aprendizagem, porque nós estamos aprendendo. Hoje nós estamos aqui desenvolvendo, refletindo. Para quê? Para aprendermos algo mais, para que venha somar em nossa vida. Seja somar o quanto nós somos dotados da inteligência e o quanto podemos utilizar a nossa inteligência em benefício nosso, em benefício do próximo, o quanto o instinto que ainda temos conosco, porque nós também temos um instinto também. Assim que nascemos, nós temos um instinto. O instinto nos salva, nos ajuda quando nascemos. E nós já procuramos o quê? O leite materno. Procuramos o quê? Nos alimentar. E quando alguma coisa está desagrado, não está legal, nós fazemos o quê? Choramos. Imagine se nós não chorássemos, não tivesse instinto de chorar. A nossa mãe, ou quem nos criou, ia pensar, está tudo bem, está quietinho, está ali, coisa, está tudo bem, mas não está tudo bem. Nós choramos, que benefício esse instinto para nós.
E assim também vemos também no reino animal também, o patinho, ao ele sair ali do ovo, ali romper o ovo, ele procura um lago e começa a nadar. Quem ensinou esse patinho a nadar? Nós observamos o quê? Pelo nosso estudo, pela nossa visão, o quê? Um instinto inato que existe na espécie. E ele começa a nadar perfeitamente, com movimentos perfeitos. Quem ensinou ele? E começa a nadar. E ali começa a sobreviver, a procurar o seu alimento, a interagir com a espécie. E também observamos também que muitas vezes, no exemplo também, o patinho, muitas vezes ele pode romper a casca e não vê sua mãe. A mãe do patinho pode ter sido capturada por um predador e no momento ali tem uma outra ave, de outra espécie, uma outra ave. E ele pode achar que aquela ave ali é a mãe dele e se aconchegar. E essa ave dar a cobertar ele, tratar dele, ele vai pensar que ela é minha mãe. Então vai começar a acompanhar, a fazer o mesmo ruído, o mesmo movimento, o mesmo som, e começa aquele processo ali, que ele vai assimilando aquilo ali. Instintivamente procura alguém e vai começando. Então vemos isso na natureza. Então observamos tudo isso. Também vemos os pássaros também, que fazem seus ninhos ali organizados, pegam o material, os gravetos, utilizam-se dos recursos do meio ambiente para poder fazer, e sempre da mesma forma, sempre do mesmo modo. Ou seja, o que os seus ancestrais lhe ensinaram, ele vai passar para os seus filhos, para os seus predecessores. Então vemos como isso é interessante. Assim como o castor também, que faz sua engenharia ali, seu ninho, né, num lago ali, faz e tal situação que ele bota a profundidade e tal, mas se o lago encher muito, o que acontece? Vai desmanchar todo o seu ninho, toda aquela arquitetura, mas em erros e acertos ele vai se adaptando, ele vai moldando até acertar. Então vemos que ele faz isso, mas também outros fizeram, ele aprendeu isso e vai aprendendo e fazendo. Instintivamente ele está fazendo e repetindo aquilo ali. Mas nós, espíritos encarnados, dotados de inteligência, de um princípio inteligente, nós o quê? Nós vamos aprimorando, nós vamos desenvolvendo. As nossas construções de ontem não são iguais às de hoje. Apesar de algumas ainda continuarem igual ontem, mas isso pela falência da sociedade em ajudar e amparar os lugares onde que não tem recursos para poderem construir casas, moradias adequadas ao quê? A sobrevivência e a acuidade física, corporal. Mas vemos que existe uma evolução em prédios inteligentes, né? Hoje falamos em prédios inteligentes, que você chega, bota sua digital, pronto, já abre a porta, a janela já abre, já tem um horário que abre a janela de manhã cedo, tudo programado, tudo direitinho. E com teto solar, tudo isso, energia renovável. Então vemos como nós estamos aprimorando a nossa moradia. Se lá atrás morávamos na caverna, numa gruta, ao relento, que nossa roupa é o que era um couro de animais, hoje em dia nós temos outro tipo de desenvolvimento para a nossa moradia, para a nossa habitação e para a nossa alimentação. Então vemos como nós vamos aprimorando. E esse aprimoramento que nós estamos vendo aqui, diferenciando bem a questão instintiva, a questão da inteligência em desenvolvimento, esse aprimoramento é em função de quê? Da nossa trajetória, do nosso objetivo, ali já pensado, arquitetado pelo nosso Criador, que é a perfeição. Se nós estamos nessa linha de perfeição, lá das cavernas, indo para lugares, apartamentos inteligentes, em que aproveita a energia solar, em que também tem recurso para que alguma movimentação sismológica ele possa se manter firme, erguido, e nós, seres espirituais, habitando agora esses corpos, também não estamos em um processo evolutivo de desenvolvimento e aprimoramento? Sim. E esse desenvolvimento e aprimoramento é para quê? Para que possamos ser mais felizes, para que possamos manter a felicidade cada vez mais constante e para que, nas situações adversas e nessa nossa trajetória, as situações adversas, as situações que aparecem de uma hora para outra, e o que eu faço agora? Que possamos estar mais capacitados para encará-las, para enfrentá-las, mas mais do que isso, encarar e enfrentar o quê? É saber trabalhar isso aí, ter uma resiliência com essas diversidades e aprender com elas e botar a energia, mostrar a outra face, a face do bem, a face do bom entendimento e do bom exemplo. E nessa medida, cada vez mais nós vamos dar mais ibope às coisas úteis, às coisas práticas que têm um fim útil para as pessoas,
do que dar ibope para as coisas que são negativas, para as coisas que estão sempre vendo. Você está vendo? É assim, ó. Só tem isso. É sempre isso, porque nós estamos sempre focando ali. Então, a nossa outra face é mostrar, é olhar e mostrar para esse outro momento, esse outro ato, essa outra perspectiva de vida, de existência e de realização. E a doutrina espírita nos mostra que a nossa existência, aqui encarnada na Terra, de 73 anos, agora no Brasil, na Europa, é 83 anos, ou 100 anos, é muito pouco. É pouquíssimo. Diante de quê? Desse universo vasto. Diante de quê? Das gerações. Diante de quê? Das oportunidades que já tivemos e que ainda vamos ter. Mas que agora, hoje, nesse exato momento, nós estamos fazendo a nossa escolha. Estamos fazendo a nossa escolha de estarmos aqui, estudando, refletindo sobre esse assunto. Estamos fazendo a escolha de pensar, quando eu sair daqui, eu vou chegar em casa, eu vou jantar. São escolhas. E são programações que fazemos. Para quê? Para o nosso benefício. Para mantermos o quê? O nosso corpo físico, para mantermos a nossa saúde mental sempre em dia, em harmonia, devido às adversidades que encontramos na vida, no mundo. Porque ao ligarmos o jornal, ou assistir uma televisão, um programa, o que vem de matérias, de informações, sempre negativas, mas que são reais e que fazem parte desse mundo que vivemos, onde muitas das vezes as pessoas, dotadas de inteligência, mas pelo seu instinto, se deixam extravasar pelas paixões, pela ignorância, pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, extravasam, causando o quê? Dor, sofrimento. Em primeiro momento, dor e sofrimento para o próximo, mas como existe a lei de ação e reação, essa dor, esse sofrimento, irá voltar e terá que ter novas oportunidades, passar por várias situações para que possa desenvolver a capacidade de refletir e utilizar a inteligência com equilíbrio e com entendimento e saber dominar as más paixões, dominar seus instintos, mas que são o quê? As paixões, o ódio, o egoísmo, que esse não nos preserva no nosso corpo físico, não nos preserva na nossa alimentação, muito pelo contrário, prejudica a nossa relação conosco e com o próximo. Então observamos que o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento aqui nesse planeta, neste momento, nessa fase em que estamos aqui encarnados, ela é muito rica, ela é muito próspera e devemos aproveitar ao máximo. Ou seja, não vamos pensar, quando eu chegar na estação B, nós estamos na estação A, quando chegar na estação B, eu vou começar a pensar dessa forma, eu vou começar a agir dessa forma. Hoje eu só estou aprendendo. Não, que possamos estar interagindo, aprendendo e realizando, mesmo que seja em poucas gotas, em gotas homeopáticas, mas vamos aprender e dosar, aprender e agir, aprender e interagir com isso. E assim nós vamos crescendo, desenvolvendo e aprimorando as nossas realizações, porque nós estamos aqui querendo o quê? Alcançar objetivos. Nós temos realizações a serem alcançadas, mas para serem alcançadas requer de nós medidas. E algumas medidas serão drásticas, outras medidas serão menos drásticas. Mas a maior medida que temos que tomar é o quê? É começar. É dar o primeiro passo. E cada vez mais caminhar com segurança e com firmeza, saber o que nós queremos, aonde queremos chegar e em que condições iremos chegar lá. Que muitas vezes queremos chegar lá do outro lado do rio, mas não medimos a condição, como chegaremos lá. Chegaremos bem? Chegaremos bem estruturado? Chegaremos com saúde? Chegaremos com amor, com força, com perseverança? Ou chegaremos lá com ódio, com rancor? Eu passei por isso tudo, mas brincadeira, hein? Por causa de isso e aquilo, eu retardei a minha caminhada, minha jornada. Então são comportamentos e atitudes e sentimentos do qual devemos avaliar nessa nossa caminhada. E para o bem que queremos para nós e para o nosso próximo e para as nossas gerações. Porque se estamos aqui num processo de desenvolvimento e que existe a lei de conservação e nós estamos aqui para preservar também a espécie, nós estamos para preservar a espécie, automaticamente nós queremos que as nossas gerações futuras tenham um mundo melhor. E para ter um mundo melhor mais lá na frente, e como sabemos que nós estamos em processo de encarnação e desencarnação, se nós começamos agora a trabalhar um mundo melhor, quem sabe daqui a algumas gerações nós estaremos de volta e tendo o prazer de desfrutar algo que lá atrás nós ajudamos a construir, a desenvolver e a aprimorar.
Então, esse desenvolvimento do espírito, esse princípio espiritual é importantíssimo para o nosso crescimento. Vou ler mais um item aqui, 19, desse capítulo 3º, que é muito interessante. O homem que não agisse, senão pelo instinto, de modo constante, poderia ser bom, mas deixaria dormir sua inteligência. Seria como o menino que não abandonasse as andadeiras e não saberia servir-se de seus membros. Aquele que não se assenhoreia de suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo poderá ser muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não são dominadas senão pelo esforço da vontade. Então, observamos que o nosso desenvolvimento e o nosso aprimoramento da nossa inteligência, ela requer que cada vez mais que compreendamos as nossas paixões e cada vez mais distanciamos dela, para que possamos realmente cada vez mais olhar e agir com claridade, com entendimento. Porque não adianta nada termos muita inteligência, muita sabedoria de conhecimento das coisas que aí está no mundo e que existe, muito conhecimento e sabedoria nas relações interpessoais, mas se as paixões estiverem conosco ainda em nosso coração, em nossas emoções, em nosso desejo, não estaremos caminhando livre, leve, com equilíbrio, com bom senso. Estaremos ainda pesado. Estaremos ainda utilizando a nossa inteligência não para sermos criativos, não para sermos construtivos, mas para ganharmos fundos, ganharmos bens, ganharmos cada vez mais enaltecer a nossa vaidade, de que eu sou melhor, eu posso isso, eu posso tudo. Então, esse desenvolvimento nosso, da nossa aprendizagem, deve cada vez mais diminuir as paixões, para que realmente possamos ser chique. E ser chique não é andar com a roupa da moda, com a roupa mais cara. Ser chique é andar com uma roupa que você se sinta bem, se sinta confortável, e que você, ao chegar no lugar, você seja entendido e compreendido. Ser chique não é falar 10 línguas, não é ter viajado para a Europa e voltado 10, 20 vezes. Ser chique é você, aonde você chegar, você falar uma língua em que as pessoas entendam você, que respeite e que entenda o que você está dizendo e que possa se interagir contigo. Isso é ser chique. Então, esse chique que a gente possa, através do nosso desenvolvimento, aprimorar a nossa inteligência, observando os instintos que temos e sabendo dar a medida certa a esses instintos para que não se extrapole. E observando sempre que as nossas paixões cada vez mais devam se diminuir, para benefício nosso próprio. Que nós seremos o primeiro a ser beneficiado à medida que nós vamos o quê? Diminuindo as nossas paixões, trabalhando a nossa vaidade e sendo mais simples no entendimento e nas situações da vida, descomplicando, para que de maneira aonde estivermos as coisas venham, aconteçam, mas estejamos sempre equilibrados, firmes e fortes e tendo um bom pensamento, tendo uma boa ideia e tendo uma saída para as situações difíceis que possam chegar até nós. Porque quando a pessoa está desequilibrada, está atordoada com a situação, precisamos estar equilibrados para ajudar, para consolar, para amparar, para dar uma boa informação e para direcionar. Segue aquele caminho, vai para lá, mas você deve seguir o seu entendimento de que para lá será bom para você se você souber analisar e refletir e fazer o caminho. Então, esse é o nosso estudo de hoje, falando sobre instinto e inteligência. E vamos passar agora para a segunda parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Vejam, hoje, inclusive, o jornal Globo Repórter vai mostrar um documentário a respeito da ilha de Madagascar, que é muito interessante. A gente vê espécies de animais, de um modo geral, e até de plantas também, que a humanidade está conhecendo agora. E tem muitas coisas no planeta que a humanidade nem conhece. Mas vejam bem, isso na criação de Deus, tudo tem uma função, tudo está em desenvolvimento. Não há por que Deus criar alguma coisa que não tenha por objetivo o processo da evolução. Se fosse assim, ele estaria perdendo tempo ao criar tudo que criou antes da espécie humana. Qual a função? Criar por criar? Qual a função de animais e espécies de vegetais que existem atuando no planeta e até hoje não são nem conhecidos pelo homem? Esse documentário mesmo vai mostrar muitos animais que eram desconhecidos, recentemente foram descobertos
Isso tudo tem uma razão de ser, tem um processo evolutivo que parte do mineral, passa pelo vegetal, passa pelo animal irracional, até constituir a matéria-prima que individualiza o espírito humanizado. Então nós não saímos do nada como espírito, nós somos o processo da evolução, da criação de Deus. Bem, agora vamos passar para a Ângela com a segunda parte dos estudos. O Washington, quando estava falando, eu me lembrei de uma história. E eu já vou começar com uma história. Quando você falou assim, eu cheguei no quintal e fiz assim, como se, né, simulando que estivesse jogando grãos para as galinhas, né? Então, um senhor de um sítio saiu para procurar uma avezinha, um bichinho para os seus filhos. E ele andou até que ele achou um filhote e levou esse filhote para casa. Chegando em casa, como parecia um pintinho, ele colocou no galinheiro. E esse bichinho foi sendo tratado, recebendo milho todos os dias, como as galinhas e os pintinhos recebiam. Só que aquele bichinho começou a crescer, mas agia como galinha. E como ele agia como galinha, esse senhor achou que ele era uma galinha. Até que, passado muitos anos, chegou um naturalista, um homem entendido na natureza, e falou: o senhor já observou essa ave? Isso aí não é galinha, isso aí é uma águia. Não, moço, ele pensa que é galinha. Desde que ele estava pequenininho, eu trato como galinha, ele agora é uma galinha. E passado alguns dias na visita desse senhor, desse naturalista, está lá todos os dias a ave comendo milho. E o naturalista, inconformado, falou: eu vou provar para o senhor que isso aí não é uma galinha. Moço, ele pensa que é uma galinha. Ele não é uma galinha, mas ele pensa que é uma galinha. E o naturalista pegou aquela ave enorme, né? Porque uma águia tem umas asas imensas, levou lá para o meio do quintal e botou no braço: voa, águia! O roceiro pegou o milho, jogou, a ave voou um pouquinho, viu o milho. Tá vendo, moço? Eu não falei que ele pensa que é galinha? Ele não vai voar, não. Mais um outro amanhecer, o naturalista subiu no telhado, botou a ave no braço e foi lá para cima. Voa, águia! Quando a águia olhou para baixo e viu os milhos, desceu depressa e foi comer milho. Inconformado, o naturalista falou: eu vou provar para o senhor. Não, moço, ele pensa que é galinha, não adianta. Ele foi criado como galinha, ele pensa que é galinha, ele vai viver como galinha. No dia seguinte, antes do sol nascer, o naturalista pegou aquela ave junto com o roceiro e foi lá para o alto da montanha, aonde o sol ainda não tinha nascido, mas ele foi lá para cima. E lá em cima, ele pegou aquela ave bonita antes do sol nascer, colocou no braço e falou assim: águia, você nasceu para voar. Olha que coisa linda esse nascer de sol. Voa, águia! E a águia saiu, esticou as suas asas e saiu voando em direção, dando aqueles gritos, né, característicos da sua espécie, e não olhou mais para baixo. Bom, aí fica uma história. Nós também fomos criados para sermos águias. Nós não fomos criados para ficarmos olhando para o chão, para baixo, com a alma encolhida. Nós fomos criados, sim, simples e ignorantes. Nós não sabíamos nada. E com a lição do nosso irmão Washington, nós todos temos que nos esforçar para aprimorarmos a nossa inteligência. Nós fomos criados, sim, simples e ignorantes. Somente o instinto falava em nós. Mas hoje nós já adquirimos inteligência. Talvez num grau pequeno, mas nós fomos criados para voarmos alto. Nós fomos criados
para crescermos, né? Então, essa história, o assunto do Washington me remeteu a essa história. Apesar de que o assunto que eu trouxe para desenvolver com vocês hoje é do Evangelho. E eu fui buscar o capítulo 1. Kardec era um pedagogo. E ele começou nas bases, né? Ele foi buscar lá no povo hebreu, o povo monoteísta da terra, né? Com Abraão lá atrás. E lá naquele núcleo surgiu Moisés, que apesar de hebreu, recebeu toda uma educação de um príncipe egípcio, né? Quando a princesa Termutsu tirou do rio, salvando das águas, né? Que Moisés significa isso, ela trouxe para aquele espírito condições, né, de desenvolvimento, inteligência, para que ele fosse um líder de um povo. E Moisés recebeu, né, de Deus, no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Isso eu trouxe, inclusive, esse assunto, porque foi comentado esses dias que teve gente aqui do centro, já antigo, que não sabia que no livro, nas obras básicas, nós tínhamos os 10 mandamentos. E está lá nos 10 mandamentos, né, recebido por Moisés no Monte Sinai, de Deus, são leis divinas. Moisés, como teve uma educação, né, de príncipe, e teve a oportunidade de trazer para nós, humanidade, os 10 mandamentos, mas ele dirigiu um povo bastante turbulento, bastante rude, bastante indisciplinado. Então ele também criou as suas leis. Ele criou leis disciplinares, como a olho por olho, dente por dente. Porque se você matar alguém pela espada você também vai passar. E com isso, desculpa porque há muito tempo que eu não falo, tá, gente? E com isso, Moisés teve que dar características para as suas leis disciplinares como se fossem leis divinas, para que aquele povo sentisse a força. Bom, isso veio de Deus, eu tenho que obedecer. E com isso, né, nós sabemos que as leis, né, morais que Moisés trouxe, né, as leis civis que ele trouxe, eram leis que iam sendo modificadas com o tempo. Essas leis que nós temos, né, no mundo, são leis que vão se modificando com a evolução da população, do mundo. Mas a lei divina não. Essa está lá. As leis de Deus são imutáveis, elas permanecem para todo sempre. Elas são invariáveis. E com isso, Moisés, né, se nós hoje, humanidade, estivéssemos praticando os 10 mandamentos nas suas bases, a humanidade estava ótima. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Quem ama a Deus não quer mal nenhum para irmão nenhum, vai amar sempre, né? Ele teve que colocar aqui, né, para santificar o dia de sábado, porque o povo, né, era um povo que não pensava em coisas de Deus. E ele tinha que parar um dia para pensar em Deus, para pensar nas coisas espirituais, né? Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, né? Não falar em vão o nome de Deus, honrar vosso pai e vossa mãe, esse é o 4, né? Não matar. E esse não matar é muito abrangente. Hoje nós vemos isso de uma forma diferente. Matar ideal, matar vontade, matar querer. Não é só tirar a vida, não. É matar mesmo, no sentido da palavra, que a gente tem que entender, né? Esses 10 mandamentos. Não cometer adultério. Adulterar uma água, adulterar uma bebida, adulterar uma comida, adulterar tudo que nós podemos adulterar, né? Está errado, está contra as leis de Deus. Não furtar, são leques, né, que nós podemos abrir
nesses 10 mandamentos, que vai trazer um entendimento muito grande de Deus para nós. Então, se realmente a gente vivenciasse isso aí, estava resolvido o problema. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Quantas vezes nós somos colocados em situações que às vezes a gente perde aí esse testemunho, a gente peca aí. Não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do próximo, tudo que é do próximo é dele, ele adquiriu, nós não temos que querer. Então, realmente, essas leis, esses 10 mandamentos, com esse caráter divino que foi colocado, porque foi a espiritualidade, que trouxe para nós, através de Moisés e outros, que estavam ali, junto com ele nessa tarefa, se fossem exemplificadas até hoje, vivenciadas até hoje, estava resolvido o nosso problema. Mas aí nós temos a primeira revelação de Deus para o mundo, porque nós não fomos jogados aqui na terra, vai, vive e se vira, não. Estão sempre vindo espíritos mais evoluídos em missões aqui para puxar, para que a gente largue esse instinto grotesco, esse instinto que ainda fala em nós, e nós buscarmos a nossa inteligência. E com Moisés nós tivemos essas leis, lei divina e as leis disciplinares dele, as leis civis. Depois veio Jesus. Jesus é aquele espírito maior, que dentro da doutrina espírita é o nosso mestre, é aquele que, se a gente vivenciar, se a gente ver Jesus na sua vida, na sua dedicação, no seu desempenho, junto a nós, humanidade, realmente nós teríamos tranquilamente adquirido a paz, a harmonia. Era só a gente estar vivendo. Jesus mesmo colocou que ele não veio destruir a lei, que a lei que Moisés instituiu, a lei divina, mas dar-lhe cumprimento. Por quê? Essa lei de Moisés foi entendida, que Jesus viria para modificar. Não, Jesus veio para dar cumprimento a essas leis. E ainda disse mais, que nesse primeiro mandamento estava resumido tudo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Então, se a gente observar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, quem ama a Deus não mata, não furta, não rouba, não falseia, não faz nada disso. E está sempre conectado a Ele. Então, e disse também Jesus, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um último J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, fosse praticada por toda a terra. Não significa que essa lei de Deus tenha que ter um rótulo de católico, de protestante, de budista. Não. A lei de Deus envolve toda a terra, toda a natureza, tudo que rege. Então, se realmente o ser humano vivenciasse e praticasse a lei de Deus, a terra seria realmente um oásis de paz e equilíbrio, E Jesus não veio aqui na terra como um legislador moralista. Ele vivenciou todos os seus ensinos. Tudo que ele falava porque ele sabia o que estava falando. Ele veio para cumprir, quando dentro da história, que a gente aí fica aí uma interrogação, que viria, o Filho de Deus que traria, dentro das profecias dos hebreus, dizia que viria o Filho de Deus, e com isso Jesus veio e disse que estava ali para cumprir essa profecia, mas ele era um espírito que tinha toda a autoridade moral e a sua missão era totalmente divina.
ele veio para nos mostrar um caminho diferente, que a gente veio para nos ensinar que a verdadeira vida não era da terra, que a gente estava aqui perdendo tempo em se prender às coisas do mundo, mas ele veio nos ensinar o caminho para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas como ele não podia dizer tudo, porque há mais de 2000 anos nós ainda estávamos bem mais atrasados, se hoje ainda nós não alcançamos ainda os seus ensinos, que dirá a 2000, apesar de que 2000 é uma coisa rápida, né? Para a espiritualidade, 20 séculos não é nada. Então, de qualquer maneira, ele veio para nos ensinar que o caminho que conduz a esse reino de paz e harmonia, para que a gente alcance, nós temos que nos reconciliar com Deus, porque através das boas práticas, através do errar menos, nós vamos adquirindo a paz, a tranquilidade e vamos com certeza deixar esse homem velho que habita em nós de reencarnação em reencarnação. Mas, então, com Jesus veio a segunda revelação. Mas era preciso o desenvolvimento das ideias, pois dar à ciência o tempo de progredir. Então, 2000 anos se passaram e surge o Espiritismo, que também foi prometido por Jesus, foi o Consolador prometido. Então, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, através da doutrina espírita, nós temos todo um leque que se abre. Por quê? É a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como uma coisa sobrenatural, mas como uma das forças ativas da natureza. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual se explica com facilidade todas as coisas que ficaram ininteligíveis ou falsamente interpretadas, porque com o correr dos anos, novamente a humanidade deturpa o cristianismo. E com isso o Espiritismo vem para nos chamar a atenção para as verdades eternas que Jesus quis nos ensinar e foram deturpadas com o decorrer dos anos. Então, a lei do Antigo Testamento nós temos personificada em Moisés. A do Novo Testamento, no Cristo, em Jesus. E o Espiritismo é uma revelação das leis de Deus e não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto dos ensinamentos dados pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma forma um ser coletivo, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então, realmente a doutrina espírita veio para dar uma balançada. Mas nós temos que ter cuidado com essa joia preciosa que é a doutrina espírita, que ela também, por sermos humanos, acabamos também, mexendo nas suas bases. Por isso que o Centro Espírita Friburguense cuida tanto, zela tanto, para que a gente busque sempre os fundamentos da doutrina espírita nas obras básicas. Nós não temos que sair muito dali, porque se a gente realmente buscar nas entrelinhas, nós vamos encontrar respostas para as coisas mais atualizadas do dia de hoje. Basta ter uma inteligência, conforme o Washington falou, cada vez mais trabalhada, cada vez mais lapidada. Isso demora? Demora.
Mas nós temos tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos estar sempre, cada dia, buscando esse nosso aprimoramento, buscar a nossa perfeição. Eu sei que é difícil, né? Então, da mesma forma que Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la, que também realmente ela foi deturpada. Tem em Jesus o seu exemplo máximo de perfeição. Ele é citado no Livro dos Espíritos para que a gente o veja, para que a gente o analise, para que a gente o estude, né? Vem preparar o cumprimento das coisas futuras. O Espiritismo está aí para isso. Tem em suas bases a existência de Deus, como as outras religiões, a existência e a imortalidade da alma, como as demais religiões, mas ela modifica nessa terceira base, que é a pluralidade das existências. Nós somos espíritos eternos, fomos criados para a perfeição. Através do mergulho na matéria, desse vai e vem ao plano material e plano espiritual, nós vamos cada vez mais desenvolver essa nossa inteligência. Através desses mergulhos em diversas moradas na casa do Pai, que são esses mundos que gravitam aí por esse universo infinito. E temos a nos ajudar a comunicabilidade dos espíritos. Eles estão sempre a nos auxiliar, estão sempre prontos a falar-nos, mas é necessário que a gente busque a sintonia. A gente tem que buscar a sintonia através da interiorização, através de buscar a paz íntima, da tranquilidade. Aí sim, nós vamos conseguir ouvir esses amigos espirituais que estão sempre a nos impulsionar. Vai sim! Olha, vocês não imaginam como que para mim foi difícil retornar a esses estudos. Né? Nós fazíamos esses estudos há muito tempo e paramos por uma questão de problemas familiares, né? Por causa do problema lá com a minha mãe, eu me afastei. E eu custei a reassumir realmente de novo, né? Porque a gente se acomoda. Agora, vocês não imaginam como que está sendo importante esse retorno, porque eu estou me obrigando a estudar. E isso para mim está sendo ótimo. Então eu já li muita coisa, estou vendo muita coisa. Isso está sendo gratificante. Está sendo um empurrão que eu estou recebendo, não está? Porque eu estou procurando ouvir, né, esse íntimo, né? Nós temos que desenvolver isso em nós, buscarmos realmente essa sintonia, essa comunicação com esses amigos espirituais que querem sim que a gente busque, é para frente e para o alto. Vamos, cada um de nós, buscando esse nosso aprimoramento. Nós temos aqui ainda, né, a aliança da ciência e da religião, que são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis materiais e a outra a do mundo moral. E espiritismo é ciência e religião, além de filosofia. Então, filosofia porque ela responde os nossos porquês. Ela é ciência porque ela dilata a nossa inteligência, o nosso entendimento. E é moral porque ela está sintonizada com o Evangelho de Jesus. Então, até antes da doutrina espírita, ciência e religião não puderam se entender, né? Cada uma puxava para um lado, cada uma olhava pelo seu ponto de vista. E com a doutrina espírita, nós vemos que as coisas focam para um ponto comum. Então, o espiritismo é o traço de união, pois traz o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres.
uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, e a razão, não tendo encontrado nada de ilógico na fé, então o materialismo foi vencido. Então, a doutrina espírita é aquela que nos fala, que nos traz a fé raciocinada, é aquela que nos traz condições realmente para encararmos todos os problemas da nossa vida com confiança e com coragem, porque ela nos traz a fé raciocinada. Antes de nos bater no coração, ela nos fala a razão. E quando nós tocamos a razão, dali para frente, nós vamos caminhando com passos seguros, né? Para encerrar, que eu já estou correndo, né? Num momento de distração, João foi atropelado. E bateu no chão, se quebrou todo. Foi levado para o hospital, já quase que, né? Bem difícil aquela situação do João. Mas ele, em princípio, a família toda ficou desesperada, porque a notícia que o médico deu é que ele iria ficar paraplégico, iria ficar numa cadeira de rodas para o resto da vida. E João ficou revoltado. De início, porque eu? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não sou pessoa ruim, eu sempre fui uma boa pessoa, mas distraído olhando uma loto, ele atravessou a rua sem olhar e o carro bateu e ele foi atropelado. Foi para casa, já numa cadeira de roda, transtornado. Todo mundo era culpado pelo acidente dele. A mulher, os filhos, a família estava em desespero porque João não se conformava com o que tinha acontecido com ele. Está tudo injusto na minha vida, isso não podia ter acontecido comigo. Mas tudo bem. Passados uns dias, depois de, lá naquele desespero todo, um menino bate no portão e entrega um livro. Um senhor mandou entregar, para entregar ao João. A mulher levou, ele achou até que era brincadeira, mas era o que ele fazia. Desde que aconteceu o acidente, ele lia vorazmente. Tudo que batia, ele lia. E aquele livro bateu na mão dele, não sabia por quem, ele passou a ler com velocidade. Passado 2, 3 semanas, nova batida, novo livro. E foram assim, 5 livros chegaram na mão do João. E ele não queria saber do atropelador, porque ele culpava aquele homem da situação dele na cadeira de rodas. E ele ficou lendo e desesperado com aquela leitura, aflito, e recebe uma visita. É aquele que o havia atropelado. Será que ele vai me receber hoje? Ele já tinha feito várias tentativas, mas João não queria saber disso. Vamos ver, o senhor entra. E João o recebeu. João recebeu e falou, engraçado, desde que eu recebi o primeiro livro, eu estou pensando um pouco diferente. Eu estou entendendo que o que aconteceu comigo não aconteceu por acaso. Eu devo ter aprontado em outras vidas. Aí o visitante sorriu. Você acha que foi em outra vida? Eu acho que foi. Pelo que eu estou lendo aqui nos livros que eu estou recebendo, parece que sim. Eu estou recebendo umas obras espíritas. Eu nunca tinha ouvido falar em espiritismo, mas eu estou entendendo que o que aconteceu comigo não aconteceu por acaso. Aí o homem sorriu novamente. E você está achando, o que você está achando dessa doutrina? Ela está modificando o meu entendimento. Eu posso dizer que eu estou um pouquinho espírita. Não posso dizer que sou espírita, mas estou começando a ficar espírita. Eu vou até procurar quem é pena, a pessoa que está me trazendo os livros não está se identificando, não quer se identificar. Mas eu gostaria de agradecer. Como também estou agradecendo, porque se não fosse o seu atropelamento, meu atropelamento através do senhor, eu não estaria nessa situação, eu talvez estivesse em outra. Mas
Eu queria agradecer a esse homem que está mandando, essa pessoa que está me mandando o livro. E aquele homem que tinha atropelado dá um sorriso e fala: quem está mandando essas obras para o senhor sou eu. Eu sou espírita e achei que de alguma forma, já que o senhor não queria falar comigo, de alguma forma eu queria que o senhor lesse alguma coisa que desse respostas. Bom, e com isso o João começou a se modificar e até hoje está bem, obrigada, né? Nós estamos chegando ao final do ano. Lembrem-se, um livro espírita é sempre um presente valioso. Nós perdemos muito tempo percorrendo lojas de inutilidade para presentear amigos e familiares, relegando ao esquecimento uma opção insuperável: o livro espírita. As obras básicas, né? Esta maravilha cheia de flores e esperança, conforto e frutos sazonados de renovação e paz. Que Jesus nos abençoe.